agora. Algo horrível vai acontecer. Eu sei. Eu tô sentindo. Ei, calma aí. Olha ao redor. Tem algum perigo aqui? Acho que não. É, mas o seu corpo reagiu como se houvesse. E sabe por quê? Porque muitas vezes o cérebro dispara um alarme falso. Se você já passou por algo assim, você não está sozinho. Só no Brasil, quase 10% da população convive com transtornos de ansiedade. No mundo, são mais de 260 milhões de pessoas. E quando esse medo aparece do nada, pode ser um ataque de pânico. E quem já teve sabe o quanto isso assusta. Mas calma, tem solução. Hoje você vai entender o que acontece no seu corpo nesses momentos e, mais importante, como recuperar o controle. Então, respira fundo e vem comigo, porque o programa de hoje está imperdível. Agora que entendemos como o medo surge do nada, vamos dar uma olhada para trás e entender o que ele realmente é. Olha, o medo e o alerta não são vilões, não. Muito pelo contrário, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Imagine que você está caminhando por uma floresta e de repente escuta um barulho estranho. Seu corpo vai reagir na hora. O coração vai disparar, a respiração acelerar e os músculos vão ficar prontos para correr ou lutar. Isso acontece porque seu cérebro entende que pode haver um perigo por perto e, claro, vai preparar o seu corpo para reagir. Esse sistema de defesa, ele realmente é muito importante para a nossa segurança. Mas o problema começa quando este alarme dispara sem motivo real. Quando o corpo entra nesse estado de alerta, no meio de um dia comum, por exemplo, sem um perigo real, estamos diante de um transtorno de ansiedade e até mesmo de um ataque de pânico. Olha, isso é mais comum do que parece, viu? Só no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas convivem com transtornos de ansiedade. No mundo, esse número ultrapassa 260 milhões. E crises de pânico podem afetar até 2% da população global por ano. Agora, você talvez esteja se perguntando, por que algumas pessoas acabam enfrentando crises de pânico e outras não? O que faz esse alarme do medo disparar no momento errado? A resposta está no jeito único que cada corpo interpreta o medo e os sinais que ele envia. Mas olha, antes de entender como tudo isso acontece, eu tô curiosa para saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Sabe aquele friozinho no estômago, coração acelerado ou até aquela tremedeira? Seja para algum evento, algo especial ou até mesmo temendo o futuro? Pois bem, a ansiedade está presente na vida de muita gente. Por isso, estamos na rua para conseguir descobrir como que as pessoas lidam com isso e qual o impacto no dia a dia. Bora lá? Você se considera uma pessoa ansiosa? Um pouco. Pouquinho, mas consegue controlar? Sim. Como que isso acaba, querendo ou não, impactando seu dia a dia? Na verdade, eu acho assim que todo mundo hoje tem essa ansiedade, né? Um pouquinho, falar que não tem é mentira. Eu gostaria de saber se vocês têm ansiedade, como que funciona? Tem? Tem um pouco. Mas consegue controlar? Consigo. Dependendo do assunto, se eu tenho que resolver, eu fico um pouco mais ansiosa. Tento trabalhar isso para também não ficar preocupada, não conseguir resolver, não ter uma noite boa de sono. Eu encontrei a Viviane, que fez tratamento por 2 anos, né? Para conseguir lidar com a ansiedade. Foi 2 anos de tratamento. E o que causava em você? Qual era o impacto no dia a dia? Que você viu assim e falou, não, chega, eu preciso tratar. Ixi, eu fiquei muito ruim, acho que eu perdi 20 quilos 20 quilos. com isso. E eu não sabia o que era. Eu só chorava e desistia de tudo. E o que você mais faz para respirar fundo e controlar essa emoção?
eu faço atividade. Acho que ali a gente solta uns estresse, se sente renovada pro dia. Já consegue lidar. E depois você conseguiu com o tratamento lidar. Também, tô sendo psicóloga, psiquiatra, tudo, e daí o médico deu laudo de ansiedade. Mas assim, eu tento buscar fazer outras coisas, leitura, né? Não pensar muito no dia de amanhã, porque isso daí nos traz mais ansiedade, isso é bíblico também. Respirar fundo e viver o hoje, então. Com certeza, com certeza. O que a gente acabou de ouvir na rua mostra uma coisa: todo mundo sente medo e um alarme mais forte em algum momento da vida. Afinal, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Mas quando é que esse medo deixa de ser normal e começa a atrapalhar a vida da gente? Existem pessoas que convivem com uma preocupação intensa, de forma constante, que não vai embora nem quando o problema se resolve. Então, como saber quando a apreensão deixou de ser só uma preocupação e virou um problema sério? Para responder isso e entender como a ansiedade pode se manifestar de maneiras bem diferentes, vamos fazer um teste rápido, ok? Preste atenção nas dicas e tente descobrir qual ansiedade é essa. Funciona assim: eu vou descrever algumas situações e você aí de casa me diga se já passou por algo parecido, se consegue reconhecer, ok? Preparados? Tá preparado aí? Então vamos lá. Primeira situação. Você está sempre preocupado com tudo, até mesmo com coisas que não aconteceram. Sua mente não para e você começa a planejar 1000 cenários negativos, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. A cada noite a preocupação cresce e é difícil relaxar. Já passou por isso? É como se a preocupação fosse um ciclo sem fim. A mente fica tensa, o corpo também, e é difícil relaxar até na hora de dormir. É como se a pessoa vivesse com esse sentimento constante de medo e de desconforto. Você se identificou com isso? Se tivesse identificado, pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, viu? É quando a preocupação excessiva invade o dia a dia, causando muito estresse e desconforto. Pensa aí. Agora, uma outra situação. Você está bem, seguindo sua rotina e, de repente, sente seu coração acelerado, sua respiração fica mais curta e um medo avassalador toma conta de você, como se você estivesse prestes a perder o controle. Você consegue identificar algo assim em você? Olha, esse tipo de crise que aparece de repente, sem aviso, e pode ser aterrorizante, tem um nome. Esse medo que pode até paralisar a gente. Sabe qual é o nome dele? Transtorno do pânico. Isso mesmo. As crises vêm de forma súbita. E quem passa por isso sabe o quanto pode ser assustador e difícil de controlar na hora. Mas com o tratamento certo, é possível aprender a lidar com essas crises. Acredite. Vamos para a situação 3? Na situação 3 é assim. Você sente que precisa fazer algo repetidamente, como verificar a porta várias vezes ou lavar as mãos num ritual sem fim. Isso acontece porque o cérebro, ele cria uma regra de que algo ruim vai acontecer se você não tiver esse ritual. Você já sentiu isso? Esses rituais são feitos para aliviar a ansiedade, mas na verdade acabam reforçando o ciclo da preocupação. O cérebro cria essa necessidade incontrolável de agir de um jeito específico para se sentir em paz. Pareceu familiar para você? Isso é o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. A pessoa sente uma necessidade de realizar ações repetitivas para evitar o desconforto mental. Mas isso só faz aumentar a ansiedade. Percebe como a ansiedade pode se manifestar de diferentes formas em cada pessoa? Entender o que está acontecendo em nosso corpo e mente é o primeiro passo para buscar ajuda e cuidado. Como sempre digo, reconhecer os sinais é essencial
para tratarmos nossa saúde mental com a mesma seriedade com que nós tratamos a nossa saúde física. Todo mundo tem ansiedade. Isso todo mundo sabe, né? Às vezes começa pequeno, às vezes inicia rápido, às vezes vai devagar, às vezes tem a ver com personalidade, às vezes relacionada a medo, às vezes parece uma crise de pânico. As crises de ansiedade e as crises de pânico são muito parecidas. A sintomatologia é bem similar. Palpitação, tremedeira, falta de ar, dor no peito. Só que nas crises de pânico aparece um medo desesperador a que alguma coisa vai acontecer com você. Você vai morrer em qualquer momento, você vai ter algum problema muito grave. E as crises de pânico justamente estão relacionadas a essa palavra porque trazem muito medo. Crise de ansiedade pode não ter medo, mas a crise de pânico tem. Toda ansiedade tem um nível, e nesse nível você vai perceber uma coisa muito simples. Está atrapalhando o meu dia? Ou é uma ansiedade que eu consigo gerenciar, é o normal do dia a dia? A gente tem que ter cuidado de diferenciar bem essas coisas. Não é interessante você sair correndo por qualquer situação de ansiedade para o hospital, achar que você precisa de um médico. Mas é importante que você comece a reconhecer os sintomas de um quadro de ansiedade. E para identificar os sinais da ansiedade, nada melhor do que fazer um teste rápido, não acha? Eu vou fazer 4 perguntas e você vai responder com sim ou não. Não é diagnóstico, apenas um sinal de atenção. Está preparado? Então vamos lá. Você sente tensão no corpo, como ombros, mandíbula ou mãos em situações simples? Pode ser quando você está preparando o almoço, no trabalho ou estudando para uma prova. Então, sim ou não? Analise aí. Sua mente não para, mesmo quando quer descansar? O dia acabou, mas você pensa nas tarefas, contas, compromissos ou faz uma lista mental de coisas que precisa resolver amanhã? Sim ou não? Você percebe que está sempre verificando o celular mesmo sem motivo? Aquele hábito de olhar o telefone várias vezes ao dia sem nem perceber. Sim ou não? Tem dificuldade de se concentrar mesmo em tarefas simples? Percebe que sua mente foge o tempo todo quando precisa focar, como quando vai ler um livro, por exemplo? E aí, como será que você se saiu, hein? Será que seu corpo já está pedindo socorro? Vamos analisar suas respostas? Se você respondeu sim para até 2 perguntas, está tudo bem. Mas continue atento aos sinais do seu corpo e da sua mente, porque pequenos momentos de ansiedade são naturais. Agora, se respondeu sim para 3 ou 4 perguntas, seu corpo já está começando a dar sinais de alerta. É hora de buscar estratégias para reduzir a tensão no dia a dia. Vale a pena cuidar de si, reservar momentos para respirar, desacelerar e se conectar com o que te traz bem-estar. A sensação vem de repente. O coração dispara, falta o ar e parece que o corpo está fora de controle. Mas por que algumas pessoas reagem assim, enquanto outras conseguem manter a calma? A resposta está aqui, dentro da nossa cabeça. Nosso cérebro tem um sistema de alerta que deveria nos proteger, mas às vezes ele pode exagerar na reação. E quando isso acontece, é como se estivéssemos jogando um jogo onde as cartas nem sempre estão a nosso favor. Agora, vamos entender o caminho do medo e da ansiedade dentro do cérebro. E mais importante, como podemos virar esse jogo. Imagine que o cérebro é um jogador avançando em um tabuleiro cheio de desafios. Cada parte do cérebro pode puxar uma carta e definir o próximo movimento. Mas cuidado! Dependendo da carta escolhida, o caminho pode levar à segurança ou ao pânico. Rodada 1. O estímulo chega. O jogo começa quando algo desperta uma reação. Pode ser um barulho alto, uma preocupação ou até um pensamento negativo. Quem puxa a primeira carta? A amígdala, que adora jogar no time da sobrevivência. Na carta da amígdala está escrito: perigo à frente, avance 3 casas.
O jogador, o cérebro, segue uma trilha em que o coração fica acelerado, a respiração fica curta e ele coloca toda a atenção no problema. Mas será que o perigo é real? Aí vem a rodada 2. O córtex decide. Agora, o córtex, analisando a situação, ele precisa decidir se o perigo é real ou se é alarme falso. A carta do córtex, que diz analisando a situação, ela é muito importante. Se a sua mente escolhe o caminho do alarme falso, você vai retornar para a casa inicial. Mas, se ele escolhe o caminho alerta mantido, ele entra de vez no estado de ansiedade. Rodada 3. A glândula suprarrenal e todo o corpo entram no jogo. Se o alerta foi mantido, a suprarrenal libera adrenalina e, ao mesmo tempo, o hipotálamo pega a sua carta e decide qual será o próximo passo. Na carta do hipotálamo está escrito vasopressina e hormônio do estresse. Avance 2 casas. Agora o corpo começa a reagir. Suor nas mãos, sensação de descontrole. E aí então tem que decidir qual vai ser a rodada final. O caminho da segurança ou do pânico? Agora o cérebro tem 2 opções. Usar estratégias para voltar ao equilíbrio ou continuar avançando até uma crise. O cérebro pode seguir o caminho da respiração e respirar para se acalmar. Ele pode então encontrar o equilíbrio emocional e recuperação. Assim então ele se recupera emocionalmente e volta para a sensação de equilíbrio. Agora, se ele escolher o caminho do pensamento catastrófico e se der tudo errado, os pensamentos aceleram e ele pode ter uma crise de pânico e chega finalmente na casa do pânico. Afinal, qual o objetivo do jogo? Aprender a jogar com as cartas certas. Com treino, o cérebro pode escolher melhores estratégias e evitar cair nas casas do medo desnecessário e da ansiedade. E a boa notícia, você pode treinar a sua mente para vencer esse jogo. E aí, quando você tiver que escolher qual caminho, qual deles será a sua melhor opção? Ninguém tem vergonha de contar para os familiares que têm diabetes, hipertensão ou gastrite. Esses problemas de saúde fazem parte do nosso dia a dia e não pensamos 2 vezes antes de buscar tratamento. Muitas vezes, os próprios familiares lembram da importância de tomar a medicação e de ir às consultas. Porque saúde física é coisa séria. Mas quando a doença é mental, a história muda. A depressão, a ansiedade, os ataques de pânico e outras doenças mentais ainda são vistas por muitas pessoas como fraquezas, como se fossem problemas para pessoas desocupadas ou que só querem chamar atenção. E isso precisa mudar. A ansiedade como frescura do dia a dia é uma coisa que a gente escuta muito, especialmente no consultório. E esse medo também de estar doente, o que faz que muitas pessoas não tenham esse perfil de querer ir consultar. Não, meu pai me ensinou que isso aí é frescura. Muito cuidado, porque a ansiedade é um fator protetor para a gente, mas ela também pode nos alterar. Então é super importante que você comece a buscar ajuda quando ela está tentando atrapalhar teu dia a dia. Sabe o que acontece? Quando a ansiedade, por exemplo, começa a se tornar algo mais constante, ela começa a dominar a forma de pensar e de agir. Em vez de ser uma resposta a um estresse momentâneo, como a preocupação com uma conta a pagar ou com o futuro, ela vira uma prisão, onde o indivíduo se vê aprisionado em um turbilhão de preocupações que, muitas vezes, nem são reais. O pior é que, por não ser vista como algo visível, as pessoas escondem. E essa atitude acaba piorando o sofrimento. Você sabia que, por uma série de fatores, incluindo os hormonais, as mulheres têm o dobro de chance de desenvolver ansiedade em relação aos homens? Sim, a genética,
os hormônios e até o contexto social podem influenciar essa vulnerabilidade. E a questão não é só genética ou hormonal, não. O sofrimento psíquico, a ansiedade, o pânico, essas condições fazem parte da realidade humana. E é fundamental entender que não é vergonha sentir-se assim. Não é um sinal de fraqueza. O problema é que muitas vezes a pessoa não sabe que está doente. Ela não percebe que está presa nesse turbilhão de insegurança. E é por isso que o diagnóstico e o acompanhamento profissional são essenciais. Agora, é importante lembrar que a decisão de buscar ajuda é o primeiro passo. Não adianta só decidir quero ficar bem e esperar que tudo se resolva de imediato. A decisão é necessária, mas o caminho exige outros passos. Assim como se você cortasse o dedo e precisasse de cuidados médicos. O mesmo vale para a saúde emocional. Se os sintomas persistirem, o acompanhamento de um profissional torna-se indispensável. O especialista vai ajudar a identificar a origem do problema e propor estratégias que vão realmente ajudar a melhorar a saúde emocional. Não se trata apenas de decidir não sofrer mais, mas de ter as ferramentas certas para lidar com isso. Lembre-se, a ansiedade e o pânico podem parecer invisíveis, mas eles afetam profundamente a vida de quem os enfrenta. O sofrimento emocional não é uma escolha, mas a decisão de buscar ajuda é o que pode mudar a realidade de muitas pessoas. Então, diante de tudo que conversamos, espero que você procure ajuda quando for necessário. Sempre existe luz no fim do túnel. Se você está sofrendo com ansiedade em um quadro já grave, que está precisando de medicação, de terapia, não fica triste. A realidade é que a gente pode muitas vezes precisar ajustar alguns medicamentos que não estão dando certo, ou até associar. Mas sempre tem bons tratamentos que precisam ser feitos para você resolver e conseguir avançar na tua vida. Hoje eu trago 5 dicas simples e poderosas para você retomar o controle da sua mente e viver com mais leveza. Quer ver só? Dica 1. Acalme-se com um ritual relaxante. Sabe aquela sensação gostosa de tomar um banho quente ou ouvir uma música tranquila? Criar um ritual de relaxamento ajuda a acalmar a ansiedade. Vale preparar um chá, ler um livro, escutar sons da natureza ou até fazer um alongamento leve antes de dormir. O importante é ter um momento no dia para desacelerar. Dica 2. Tire esse corpo do sofá. O movimento é um remédio natural contra a ansiedade. Caminhar, alongar ou praticar um esporte libera endorfina e equilibra a adrenalina que deixa a mente agitada. Então, bora levantar e mexer esse corpo? Dica 3. Pensamento acelerado? Anote tudo. Se a sua cabeça parece um furacão de preocupações, pegue um papel e escreva o que está te deixando ansioso. Colocar os pensamentos no papel ajuda a organizar a mente e a aliviar o peso mental. E mais, depois de escrever, olhe para a lista e se pergunte: isso é realmente um problema agora? Muitas vezes, a gente sofre por antecipação. Dica 4. O poder do aqui e agora. A ansiedade adora nos prender no futuro, mas você pode trazer a mente de volta para o presente. Tente esse exercício. Olhe ao seu redor e observe 5 coisas que vê, 4 que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar e 1 que pode saborear. Isso acalma o cérebro rapidinho, eu te garanto. Dica 5. Vá atrás de conhecimento. Além desse programa que você está assistindo, eu também escrevi a revista Esperança Sentimentos, exatamente para te ajudar nesse sentido. O capítulo 4, inclusive, é sobre a ansiedade e pode te ajudar. Além, é claro, de outros assuntos todos sobre saúde mental. Você pode pedir gratuitamente pelo site novotempo.com/escola bíblica ou pelo telefone 12 21 27 31 21. Dica de ouro essa aqui, hein? Viu como é possível controlar a ansiedade com uma atitude simples?
Agora chegou a sua vez de entrar em ação. A ansiedade se alimenta do excesso de pensamentos e da correria do dia a dia. Então, o nosso desafio da semana é bem simples, mas super poderoso. A cada dia, tire 5 minutos para fazer absolutamente nada. Isso mesmo, nada. Como vai funcionar? Escolha um momento do dia em que possa parar sem interrupções. Aí, sente-se em um lugar confortável, feche os olhos e apenas respire. Não mexa no celular, não tente resolver problemas, apenas esteja presente. Se um pensamento surgir, deixe ele passar sem você se apegar a ele. Essa pausa dá um tipo de reset na mente, ajudando a reduzir o estresse e trazendo mais clareza. Parece simples, mas com a prática você vai perceber como o seu dia fica mais leve. Estou esperando você para cumprir esse desafio. O medo e a ansiedade fazem parte da jornada humana. Desde os tempos mais antigos, o ser humano aprendeu a temer o desconhecido, a se proteger dos perigos e a se preocupar com o amanhã. Mas será que fomos feitos para viver aprisionados por esses sentimentos? Se você sente que sua mente está sobrecarregada, que o seu coração está inquieto e sua alma cansada, talvez seja a hora de se lembrar de algo essencial. Você não precisa carregar tudo sozinho. Rosana, eu estava aqui pensando. Depois de tudo que aprendi hoje, fui procurar algo que me trouxesse ainda mais paz. E olha só o que eu encontrei. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jerônimo, essa é uma grande verdade. Que bom que você está melhor. A ciência nos ensina que o cérebro pode ser treinado para encontrar o equilíbrio, que nós podemos aprender a controlar nossa ansiedade e acalmar nossos pensamentos. Mas há algo que a ciência também confirma. Sim, a fé pode transformar o nosso cérebro. Ela pode fortalecer nossa resiliência e nos dar um propósito maior para seguir em frente. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, como se estivéssemos no controle absoluto da vida. Mas a verdade é que há um limite para a nossa força. É por isso que existe algo maior do que nós mesmos. A fé, ela nos leva a uma jornada não isenta de dificuldades, mas nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos nela. E essa paz, que excede todo entendimento, está sempre ao nosso alcance. A tempestade pode ser forte, mas nenhuma tempestade dura para sempre. O sol sempre volta a brilhar e Deus caminha ao nosso lado em cada novo amanhecer. Nos vemos no próximo programa. Cuide da sua mente, do seu coração e fique em paz.